Um trabalho lindíssimo. Ele tem uma live, gente, que acontece toda segunda-feira, às 20 horas, aqui no próprio Instagram, tá certo? E aí, para você. Daqui a pouquinho eu falo como você vai segui-lo e vai acompanhar a live dele, tá bom? Daqui a pouquinho eu te falo. Com ele, vamos lá? Agora sim, o Instagram dá esse tempinho aí, gente, é desse jeito mesmo. Ah, o Gerson está falando, por que eu não tento um flashback com sétimo som? Já tentei conversar com a galera, vou continuar tentando. Aí, o meu amigo, chegou por aqui, é o grande Rogério Mota. Rogério, Fala, bom dia, garoto. boa noite, seja Boa noite. bem-vindo. Cara, para mim é uma Obrigado, eu que agradeço. honra, para mim é uma honra ter você aqui, né? Sabendo de tantos lugares que você já passou, esteve com tanta gente. Deixa eu te contar uma coisa. A primeira entrevista Ah, que eu falei assim, a primeira entrevista importante da minha vida, na Rádio IBA ainda, foi quando eu entrevistei o Pena Branca e que você participou aí, que você tocou muito com Pena Branca. Daqui a pouquinho nós vamos falar foi. sobre isso. Mas vamos lá, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço muito. Eu tenho acompanhado seu trabalho, já assisti a live com você, com o Luiz Salgado, com o Jack Will, né, e venho também te prestigiando aí. Muito E bom. eu agradeço muito e faço questão de estar assistindo, não toda segunda, porque às vezes eu trabalho à noite no meu outro trabalho, mas aí quase toda segunda eu estou ali vendo o seu trabalho com aquele som maravilhoso. Meu É, Deus, verdade. a sua mão Sempre flutua eu te nesse vejo violão, né? lá. A sua mão Sempre eu, flutua nesse violão, meu amigo. Que sempre isso? eu te vejo lá na live de segunda, mas lá você vê que eu converso pouco, né? Eu fico mais tocando mesmo. Às vezes eu falo um alô e tal, mas lá eu me É, concentro as músicas. eu já vi mesmo, você não fala quase que nada, né? Mas de vez em quando fala É, alguma coisa e só mais de vez em música. quando eu dou um boa noite. Muito bom, muito bom, muito bom. E já está valendo, aquele trabalho ali é lindíssimo, é maravilhoso. Você faz sempre um resgate musical de músicas que há muito tempo não se está na mídia mais, não está tocando mais na mídia. E aí aquilo traz uma recordação, uma coisa boa para a gente. É muito legal o seu trabalho, viu? Parabéns. Então, a gente tem que resgatar um pouco, né, a nossa cultura brasileira, que nós já fomos o país mais rico em música do universo, e hoje nós estamos à beira da falência, musicalmente falando, né? Não tem o que existe de qualidade hoje está oculto. Então tem que ser Exatamente. o trabalho que você faz de resgatar essas pessoas, né? De trazer essas pessoas que não estão na grande mídia, né? Hoje, para Exatamente. você ir num programa lá do Faustão, na Globo, que hoje nem é Faustão mais, né? Porque ele saiu semana passada, parece que foi o último programa dele. Mas Isso. para você entrar num programa daquele é uma fortuna. Então fica concentrado na mão dos grandes produtores. E esses estão pensando só no cifrão, não está pensando na qualidade. Então, Exatamente. enquanto eles conseguem atingir milhões de pessoas ao mesmo tempo, né, a gente consegue atingir algumas dezenas. Pois é. E aí, como A diz o Luiz gente fica Salgado, o Luiz Salgado fala que a gente está aqui no alto do nosso anonimato, trazendo aí o no alto nosso do trabalho. anonimato. Mas é isso aí. Verdade. Vamos nadando contra a correnteza. E, aliás, acho que a música popular brasileira ela sempre foi assim, nadando contra a correnteza. Porque lá nos inícios mesmo, lá nas antigas, na antiquera lá, por exemplo, os nossos melhores cantores aí, eles tinham que cantar em inglês, né? Tá aí o Ralph, da dupla Christian Ralph, o próprio Christian, né? Fábio Júnior, tem um punhado aí, né? Verdade. Tiveram que cantar em inglês para poder aparecer, para o povo achar, nossa, é de fora. E aí veio Raul Seixas já Verdade. mudando isso tudo, graças a Deus, apareceu Raul, apareceu várias outras pessoas. Mas vamos lá. E você sabe, Rogério, pode falar. com essa história de pandemia, eu acho que teve até um ponto positivo nesse sentido, que as pessoas, por estarem mais se resguardando em casa e tal, então esse acesso à internet, esse acesso às lives, se tornou muito importante. Muitas pessoas
que estão lá no auge do anonimato, né, como diz o Salgado, que conseguiram se expressar melhor, conseguiram se tornar conhecidos, conseguiram mostrar um pouco do trabalho. Antigamente você tinha que ter um produtor, hoje você não tem um produtor, hoje você faz a sua produção. Antigamente você tinha que ter todo um aparato de equipamentos, hoje não, hoje um celular faz uma gravação hoje com a qualidade melhor do que um estúdio de 10 anos atrás. Exatamente. Se você pegar hoje, o melhor estúdio de 10 anos atrás, hoje tem celulares que faz com uma qualidade superior, né? E hoje você não precisa de fazer aqueles 2.000 e poucos discos que você tirava dinheiro, não sabia de onde, para fazer aquela migalha de discos, quando você ia fazer o trabalho independente, né? Isso. Hoje você coloca nos streams, né? Você coloca aí nos Spotify da vida e tal. E Isso. Também consegue fazer a divulgação do seu trabalho. Então hoje eu acho que essa pandemia trouxe um pouco disso, um pouco desse benefício para a nossa música, essa música desse que tá na sombra, né? Uhum, exatamente. Hoje, por exemplo, eu fico vendo aí Enzo Banz, que você conhece muito, está arrebentando na internet, né? Tem vários outros aí, estão arrebentando porque essa máquina, igual você falou, a qualidade de um celular é bem melhor do que um estúdio. Eu fico ouvindo o próprio, que antigamente era Som Brasil, né? Do que Rolando Boldrin, começou com Lima Duarte, depois Rolando Boldrin, aquela turma toda. Eu estava vendo os primeiros lá, a qualidade era muito difícil de ver. Os festivais antigamente, até a qualidade visual já não era boa, e hoje nós temos uma qualidade muito boa. O Instagram precisa melhorar um pouco. O Instagram precisa melhorar um pouco para a gente poder virar um pouco isso aqui, ajeitar para pegar mais coisas, para o pessoal poder escrever mais coisas no Instagram. Uma coisa no Instagram que eu não entendo é, por exemplo, quando eu estou sozinho, eu toco meu violão, aparece o som perfeito. O som do violão fica ótimo. Mas quando a gente está em dois, o som do violão, a frequência dele nunca fica tão boa. Sempre vai dar uma... Chega para você aí com... Aqui tá chegando uma qualidade bem. Tá. Tá chegando. Qual que é o segredo que eu vejo aqui? No meu caso, eu estou usando um microfone aqui, eu tenho um microfone de lapela, que eu coloco ele ligado num Vzinho que tem em cima aqui do meu celular, e uso o fone também do outro lado. Então, o fone, eu consigo separar os dois. E aí, para não dar reverbação de som, voltando som para você, aí eu consigo manter um som de qualidade. Né? Se eu tirar meu fone aqui também, eu começo a pegar a sua voz, começa a dar aquele... sanduíche, Exatamente. Aqui, vamos lá, antes de começar, antes de você tocar a primeira música, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que Rogério Motta começou na música? Influência de quem? Dos familiares? Ou influência... Como é que foi? Você simplesmente olhou assim e falou, não, vou tocar e pronto, acabou. Como é que foi seu início? A melhor musicalização é a família. Nenhuma escola substitui. Se você tem berço, se você tem pessoas em casa que faz música, que cantam, principalmente quando essas pessoas são afinadas, né? Porque senão faz um desserviço. Mas eu tive em casa minha mãe que gostava muito de cantar, uns tios que cantavam, um avô que tocava alguns instrumentos. Então eu tive um ambiente bem propício a poder ter um início, né? Ter essa musicalização em casa. Então, com 7, 8 anos, eu comecei a pegar um violãozinho que estava na minha casa disponível, era de um irmão mais velho, mas ele estava lá sempre disponível, esse violão. E, quer dizer, essa atração se fez, né? Um tio que tocava sempre estava em casa tocando, a gente participava com ele das cantorias, né? E eu pegava o violão e ele me mostrava, ele também não tinha conhecimento teórico. Ele falava, você põe o dedo aqui e toca assim, bate assim que o negócio dá certo. Né? E assim eu fui até lá pelos 16, 17 anos, quando teve um primo que fazia faculdade de música. E essa época eu tocava cavaquinho também, tocava violão e cavaquinho. E esse primo me chamou para
fazer um pequeno teste lá na universidade, que eles precisavam de um cavaquinista num grupo de choro lá da universidade. Choro é Eu bom. cheguei lá, muito bom. Cheguei lá, fui muito bem aceito, né? Eles me deram as músicas para tocar lá, eram músicas que eu já estava familiarizado, já minha mãe cantava, tipo do Fubá e tal. Então, eles gostaram, né, do meu cavaquinho, entrei para esse grupo de choro. Depois, com contatos lá dentro da universidade, eu entrei para uma orquestra de violões, entrei para um grupo de show, de canto, um grupo coral, e comecei a ficar bem assim, participativo dentro das ações lá da universidade, de cantar música. E resolvi fazer vestibular para a faculdade de música, entrei, não concluí porque o estudo lá era educação artística com habilitação em música e bacharel em instrumento. Então era muito direcionado à educação artística. A parte de música mesmo, na época, ficava muito aquém. Então é um curso que eu não concluí. Né? Mas me foi muito útil porque tudo que eu precisava de conhecimento teórico, eu consegui ter acesso por lá. Ou pelas pessoas que eu convivia de lá. Né? Então, tem uma história legal sua, que eu acho legal demais da conta. Quando você chegou lá acho que foi no grupo de choro mesmo, lá que você chegou, e eles tocavam por partitura, e você não. Como é que foi essa história de você chegar e tocar com eles, mesmo sem ter partitura, sem tocar por partitura? Eu cheguei lá e eles me deram um calhamaço de partitura para eu tocar, né? E eu não sabia ler uma nota, não ia. Aí eles falaram, olha, infelizmente não vai dar certo, porque a gente precisa que a pessoa leia, porque os arranjos são prontos, né? Os arranjos são todos sincronizados, os instrumentos. Aí tinha uma professora, Graça Alan, do Rio de Janeiro, que dava aula aqui em Uberlândia, que muito constrangida, né, com o jeito que o outro professor tinha falado, não, vamos ver, com toda a educação, carioca, né, vamos ver ele tocar, né, vamos escutar ele tocar, né, ele veio aqui para fazer isso, e me passou o repertório. Aí ela pegou um violão, começou a tocar, eu peguei o cavaquinho, comecei a tocar junto dela, aí ela tocou uma música, 2 músicas, 3 músicas, aquelas músicas eram familiares, né, eu já escutava muito, já tinha bastante conhecimento. Aí, quando ela terminou de fazer o repertório das músicas que ia ter naquela apresentação especificamente, ela falou, ó, ele tocou todas, tá pronto, não precisa de mais nada. Algum detalhe ou outro a gente pode passar para ele, mas do jeito que ele fez aqui já tá bom, não vai precisar dele saber ler. Ah, então tá. Aí me aceitou dentro do grupo de choro. Aí depois aconteceu um outro fato interessante relacionado a isso também, que no ensaio do grupo de choro na universidade, antes do ensaio do grupo de choro, tinha um ensaio de uma orquestra de violões. E eu sempre chegava mais cedo para assistir o ensaio da orquestra de violões. Então, todo sábado tinha esse ensaio, eu chegava mais cedo para pegar o ensaio da orquestra de violões. E um dia, faltou uma violonista que ia fazer um solo principal de uma música num determinado trecho, e o professor Jodacil Damasceno, que é muito conhecido nacionalmente, o Jodacil falou, essa música nós não vamos tocar hoje, que a fulana não veio, e ela que faz o solo. Aí eu virei e falei, se você quiser, eu faço o solo, porque aí pelo menos vocês ensaiam. Você sempre foi corajoso, né? Você sempre foi corajoso. Modesto, né? Nesse caso eu fui modesto. É verdade, foi muito modesto. Aí ele falou, Rogério, mas como que você não lê partitura? Como que você vai tocar uma peça, era Vivaldi, eu acho que né, era essa peça. Nossa! Aí eu falei, não, mas eu chego aqui todo dia mais cedo, eu assisto o ensaio, então eu já escutei essa melodia já diversas vezes, eu sei fazer ela. Aí falou, então pega um violão. Eu peguei um violão lá, aí deu entrada, começou a tocar, chegou na hora do solo, eu fiz o solo redondinho e tal, ficou tudo lindo, maravilhoso, né? Terminou a música e virou para mim e falou assim, então entra na orquestra também.
Modéstia à parte, você estava lá dentro. Aí aproveita que você já vem para o ensaio, que já pega um violão e já toca junto. Aí ele falou, qualquer coisa que você precisar, aí o pessoal te passa, né, no ouvidão, né? Mas ele não gostava muito dessa história de tocar de ouvido, não. Ele achava que o conhecimento era básico, né? Ele tinha que ter. Engraçado que tem umas pessoas que a gente não aposta, né? Que pode desenvolver o violão, desenvolver os instrumentos. Por exemplo, o Yamandu Costa é o maior violonista brasileiro. Não lê uma nota. Não lê. Ele não tem esse conhecimento teórico de partitura, de pegar arranjos, e ele é casado com uma violonista erudita. Nossa! Então, a mulher dele, quando ele precisa, por exemplo, ele vai fazer uma apresentação com uma orquestra em tal lugar, tal, aí ele precisa de sincronizar algumas coisas que estão naquele arranjo, aí a mulher dele que auxilia ele. Né, porque ele tem um lance que ele é muito... Exatamente, ele tem um lance que eu acho muito legal nele, e acho que por isso que ele arrebenta no violão, porque ele trabalha com a emoção. Então, às vezes ele faz umas coisas mais da emoção dele na hora que está tocando, que eu acho que isso aí é o que poderia influenciar negativamente dentro de uma orquestra, cara tocando só de ouvido, e na hora que ele emocionasse ali, é igual um cara fazendo um show lá com a banda, ele na guitarra, ele viajar na maionese e acabou. Isso pode ocorrer ou não? Então, sim. Como, por exemplo, vamos desmembrar assim, uma orquestra tem 60 instrumentos, cada instrumento trabalha com fragmentos de acordes. Isso. Então, para aparecer aquele acorde no todo, ele precisa daquele fragmento de cá, com fragmento de lá, com fragmento de lá. Se não tiver uma partitura escrita, ele não vai se guiar, não vai conseguir fazer aquilo. Então, o ouvido, nesse caso, vai por água abaixo, não resolve. Mas se eu, por exemplo, faço um arranjo de violão, que é o caso do Yamandu, e uma orquestra vai me acompanhar, no caso dele é isso. Então a orquestra se prepara para acompanhar ele. Então ele é o solista, ele é o principal, ninguém está fazendo nada que ele dependa de saber para fazer aquele trabalho dele. Então ele consegue tocar. Okay. Mas as bandas de rock, essas bandas, geralmente elas não trabalham com arranjos escritos, só os arranjos para fazer as gravações de estúdio e tal. Então tem aquelas improvisações que geralmente são escalas, aí eles trabalham com as cifras, né? Aí você tem um roteiro, né? Acorde tal tom, vai para onde, tal, isso aí a gente consegue. Legal demais da conta. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal aqui, o Fontalger tá aí com a gente, o Gabriel, deixa eu ver quem mais aqui que entrou, Gabriel também entrou, já falei, Jonatas, gente, é muita gente passando por PC. O Gabriel é radialista também, eu estive conversando com ele agora mesmo. Hoje é aniversário da filha dele. Parabéns, como que é o nome da filha dele? Você sabe ou não? Não passa apertado, não. Falhou agora aqui. Então nós vamos fazer o seguinte: vai ser, a primeira música que você vai tocar vai ser em homenagem à filha dele. Deixa eu só continuar aqui os abraços aqui, ó. A Cris Vieira também está curtindo a gente aqui. Fernanda também está por aqui. Fernanda Cristina. Deixa eu ver, Leopoldina também está por aqui. Cristina Fernandes, eu já falei, Jader, é gente demais aqui. Gente, ó, me perdoe os que passaram direto aqui, que eu não consegui ler, tá bom? Mas fica aí o nosso abraço aos que já estão aí com a gente, tá bom? E que continuem com a gente. Eu vou pedindo só para o pessoal clicar no coraçãozinho do lado, gente, para a nossa live bombar e chamar mais pessoas aí. E se você está com o celular do lado e puder mandar a mensagem para outras pessoas para poder assistir a gente, por favor. E eu falei que ia ensinar a galera como é que faz para te seguir. É fácil. Agora você que já está aqui dentro do meu canal, vem aqui em cima, aqui, ó, nessa setinha que tem aqui ao lado do ao vivo.
Você clicou nela aqui, ela vai mostrar o meu nome e o nome do Rogério Mota. Aí você vai clicar e pedir já para seguir. E a gente vai aceitar vocês aí depois, tá certo? Os que seguem o Rogério me seguem depois e os que me seguem sigam o Rogério aí, por favor. E aí eu vou pedir para que você faça essa primeira música em homenagem à aniversariante de hoje do nosso amigo radialista, filho do nosso amigo radialista. O som do violão tá bom aí? Isso, tá ótimo. Meu Deus do céu. Então, o Chico tem um trabalho muito bonito de músicas infantis, né? Realmente lindíssima essa aí. Vinícius de Moraes, essa é a da bailarina. Exatamente. Ontem eu participei de uma live no TikTok e foi em homenagem a Vinícius de Moraes. E nós lemos poemas do Vinícius de Moraes, nós brincamos aqui fazendo falando um pouco sobre Vinícius de Moraes. Eu cantei uma música que é do Vinícius de Moraes, mas só que eternizou na voz de Ney Matogrosso, né, que é a Rosa de Hiroshima, né, que é lindíssima. Uhum. E assim, aí a gente foi brincando e tal. A gente tocou também a Ponga da Mironga do Capuletê, né? E fomos tocando essas músicas aí. E realmente foi lindíssima a live de ontem no TikTok do Brito, do Alexandre Brito, que é o dono desse livro aqui, que no início eu estava contando que eu ganhei cantando em primeiro lugar. Peguei em primeiro lugar cantando. Eu cantando, imagina. Eu cantando, ganhei essa camiseta, que hoje até estou homenageando a Sandra Perdigão, e esse troféu aqui e o livro. Né? Foi muito legal, gostei demais da conta de participar. E aí, direto, a gente está aí homenageando alguém, algum cantor, algum compositor, algum poeta, né, dentro do trabalho dele lá. Mas, bom, vamos voltar ao nosso... Alô, Gabriel, um abraço! Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. Barzinho, você já fez barzinho? Cara, eu já fiz muito barzinho. Barzinho aqui em Uberlândia, eu rodei todos os barzinhos. A gente aqui fala que quem começou o barzinho aqui em Uberlândia foi a gente, que Uberlândia não tinha música em bar. Mas isso assim, eu tô com... Vamos situar a época aqui. Eu tô com 55. Então, quando eu tinha 15, quer dizer, 40 anos atrás, né? Uhum. Não tinha música ao vivo aqui. Para você conseguir chegar num barzinho com violão, uma turma para tocar, era assim, 2 ou 3 lugares que aceitavam, que deixavam você ir lá. Quando não tinha muito movimento, que estava bem vazio o bar, eles aceitavam que você fosse para lá tocar um violão com uma turminha, violão acústico com uma turminha. Então não tinha. E tinha um bar aqui em Uberlândia que veio um pessoal de um congresso de odontologia, e meu pai e minha irmã eram dentistas na época. E eles estavam participando desse congresso e foram para esse barzinho confraternizar depois do congresso. E alguém falou, o Rogério toca violão, vou chamar ele para vir para cá. Perguntou para o dono do bar, né? O dono do bar aceitou, porque tinha 40 pessoas do congresso lá. Eu chamei mais 2 amigos e a gente foi para lá tocar um violãozinho, agradar, nada de ganhar dinheiro, isso não existia aqui. Uhum. Aí, esse congresso demorou uns 15 dias, parece. Aí, na outra semana, o pessoal do congresso voltou lá para aquele barzinho.
Ah, cadê aquele rapaz que toca? Minha irmã nesse dia ele não tava com ele. Não, cadê aquele rapaz que tocou aqui semana passada? Tal? Aí eles foram atrás de mim, me acharam, na época não existia celular, né? Aí me acharam, falou, não, Diego, vamos pra lá, tal. Aí eu fui pra lá tocar. Aí o cara falou, ó, se você quiser vir pra cá tocar todo sábado, a gente vai achar ótimo. Não ofereceu cachê, não ofereceu nada. Era meramente a gente poder ter um lugar para se encontrar com alguns amigos para tocar um violão e cantar e fazer uma rodinha de samba ali, tocar uma música. Aí começamos ali todo sábado. Aí começou a entrar numa época de frio e tal, e a gente não foi. Aí na outra semana o cara veio atrás da gente. Pô, vocês não foram semana passada? Tava um monte de gente perguntando de vocês lá. Vamos fazer assim, ó, para vocês ter um compromisso comigo de vir todo sábado, eu vou começar a pagar vocês tanto. É o primeiro cachê que eu tenho notícia, que alguém ganhou aqui em Uberlândia. Se tinha algum outro lugar que alguém ganhou, que tinha um cachê, rapaz, eu não sei, eu desconheço. Eu conheço essa história. Uhum. Eu lembro que esse primeiro cachê eu comprei uma calça e uma camisa. Oh, meu Deus! Então foi até... Deve ter sido razoável, né? Uma calça e uma camisa. Com certeza. Porque naquela época... Tinha uma boutique da Coca-Cola, eu lembro direitinho, tinha uma boutique da Coca-Cola, que eu fui lá, comprei uma calça e uma camisa. Uma camisa de flanela, estava na moda na época, e uma calça. Era uma grife, né? Coca-Cola. Uhum. Exatamente. Então, então, com certeza era um cachê gordo, porque você já pegou uma camisa de grife. Né? Aí depois a gente ficou tocando fixo, né, nesse lugar. Aí teve um bar aqui em Uberlândia, que foi um bar muito badalado, que eles iam inaugurar e chamou a gente para ir para lá. Aí pagou Não, aliás, estou mentindo para você. Primeiro foi uma lanchonete que chamou a gente para ir para lá e tal. Aí nessa lanchonete a gente tocava a semana inteira. Aí eles tinham 2 músicos que tocavam também, que revezavam com a gente. Então a gente tocava 2 horas, o outro músico 2 horas, o terceiro músico 2 horas. Um desses músicos veio de Belo Horizonte para Uberlândia. Você vê que em Uberlândia não tinha gente que fazia isso. Uhum. Aí o sábado ficava com um músico só, o cachê, né? Então a gente repartiu o cachê para 3 grupos durante a semana toda para poder pegar um cachê sozinho no sábado. E o meu grupo a gente tocava em 3. Era eu, um amigo e um irmão meu. Aí o bar que foram abrir, que era muito badalado aqui, resolveu abrir esse bar e foi atrás da gente, né? Então foi depois dessa lanchonete. Foi atrás da gente. O que eles pagavam pra gente por dia era o que a gente ganhava por semana lá no outro bar. Nossa! Ele adiantou um dinheiro para nós lá, tal. Aí teve um outro barzinho no meio do caminho aí também, que pagou um cachê bacana. O primeiro cachê a gente foi para São Paulo, compramos mesa de som, microfone, era uns cachêzinhos gordos. Hoje não tem isso mais não. Aí nós ficamos nesse bar, chamava Public, ficamos 3 anos nesse bar, tocando lá quinta, sexta e sábado. Uhum. Aí acho que o pessoal enjoou, né? Aí a gente foi para outros. Né? E eu nunca deixei de tocar nos barzinhos. Sempre eu estava então, nos barzinhos. Você sempre viveu de música, então, no caso? Você sempre trabalhou com música? Era o seu trabalho? Eu sou funcionário público também. Sou funcionário efetivo da Prefeitura de Uberlândia. Trabalhei 23 anos na Secretaria de Cultura. E agora eu estou numa escola que é municipal, uma escola de música. Mas lá nessa escola de música eu sou administrativo. Certo. Até já fui professor lá, mas hoje, atualmente eu sou administrativo lá. Mas aí nesse meio tempo, eu toquei em diversos lugares, alguns projetos, tá, né? A gente vai acontecendo. Né? Aí eu entrei para a Secretaria de Cultura e fiquei lá na Secretaria de Cultura, fui na banda, participei da banda municipal de Uberlândia, que era da Secretaria de Cultura.
E era uma função administrativa também, mas fiquei bastante tempo lá. Em 99, no final de 99, o Chavantin faleceu. Uhum. E o Pena Branca e o Chavantin são irmãos de Uberlândia, Isso. né? São uberlandenses. A secretária de Cultura da época me chamou lá, porque eu trabalhava no setor de música, e ela tinha bastante, assim, contato comigo lá dentro da sessão. Eu era praticamente uma pessoa que respondia pelo setor lá. Uhum. Aí ela me chamou e falou, ó, a gente precisa de fazer uma homenagem pro Chavantin, que faleceu, tal, a gente precisa de fazer. Era uma das perguntas que eu ia te fazer. Como é que foi esse seu trabalho de criar um momento para homenagear o Pena Branca? Né? E É, você chamou ele para o show, não é isso? Ele estava isso, fazendo show com isso ele. foi essa necessidade. Então, eu Uhum. reuni com o pessoal do setor, né, da sessão de música lá, para a gente fazer alguma coisa, né? E apareceu uma pessoa lá, porque a gente tinha alguns projetos, e ele apareceu lá querendo participar de um projeto que chamava Cestas Musicais, que tinha um cachê bacana e tal. A Uhum. pessoa montava um show e fazia uma apresentação num dos teatros que a secretaria tinha. E quando ele mostrou o repertório para participar desse projeto, tinha muita coisa do Pena Branca e Chavantin, tinha muita coisa do Renato Teixeira, Almir Sater. Aí a gente fez uma proposta para ele, que era para ele adaptar o repertório dele a Pena Branca e Chavantin, para fazer uma homenagem ao Chavantin. Então Uhum. ele montou esse show. Essa pessoa, o Tarcísio Mano Velho. Tarcísio Mano Velho Essa conheço. pessoa, o Tarcísio montou esse show para fazer dentro desse projeto Cestas Musicais, que era da Secretaria de Cultura. E tinha um outro funcionário também da Secretaria de Cultura, Lucas Nascimento, que sugeriu que a gente chamasse o Pena Branca. Então a gente conseguiu o telefone dele, ligou para ele, ele não foi muito, assim, não deu muita abertura. Ele falou que não podia, porque ele estava com trabalho de gravação de um disco que tinha ficado na gravadora para terminar, que ele não podia vir, não. Aí resolvemos fazer o show dele. Esse show eu fiquei na parte administrativa, porque eu era funcionário da secretaria, o Tarcísio veio com o pessoal que tocava com ele para fazer o show. E o Pena Branca, então, não veio participar Uhum. dessa homenagem. Aí a gente chamou uma irmã deles, aqui, que morava aqui em Uberlândia, para participar disso, porque a gente mandou fazer uma plaquinha, né, homenageando, levamos um ramalhete de flores para ela, e ela subiu no palco e recebeu essa homenagem. E depois, nos bastidores, ela contou a realidade, que na verdade o Pena Branca não estava podendo vir porque ele estava passando dificuldades lá. Que Uhum. os músicos que trabalhavam com ele não acreditavam que ele poderia seguir a carreira sem Sozinho. o Chavantinho, abandonaram ele. O empresário parece que ficou com um dinheiro que tinha que passar para ele também, e não sei como é que é, mas parece que teve até um calote aí nessa história. Uhum. Ficou com dívida de hospital, então a situação dele não estava muito confortável, né? Parece que ele já estava devendo aluguel, estava com uma estrutura bem já comprometida por conta da morte do Chavantin. Uhum. Aí o Tarcísio, sabendo disso, que a Cida contou pra gente, o Tarcísio ligou para ele e falou, ó, vamos fazer assim, ó, eu vou conseguir um cachê para você. Era época de campanha política e tal. Uhum. E o Tarcísio trabalhava na Assembleia de Minas, né? Ele era assessor parlamentar na época. Ele falou, eu vou conseguir um cachê para você e você vem, a gente vai refazer esse show e você vem participar. Aí assim aconteceu. Ele veio, refizeram o show um tempo depois, o Pena Branca veio, participou, e a gente começou a ter alguns contatos, né, então, com o Pena Branca. E o Tarcísio, então, resolveu montar uma banda para fazer esse trabalho com ele. E fez a Certo. proposta.
fez a proposta para ele, que era para ele, se ele quisesse, a gente montava uma banda para trabalhar com ele. Mas olha como é que as coisas acontecem. O Tarcísio trabalhava na campanha política, o candidato que era do PT na época, aliás, do PMDB aqui em Uberlândia, que era coligado com o PT, né, o Tarcísio trabalhava para o pessoal do PT, ele ganhou a eleição, o Dr. Zaid Rezende, ganhou a eleição aqui, e o Tarcísio foi nomeado diretor da oficina cultural, que era um espaço onde funcionava o setor de música, que era onde eu trabalhava. Nossa, e já ligou, uniu o útil ao agradável. Então, quando essa história começou a fluir, ele já tinha assumido o cargo dele lá, só que quando ele entrou lá, ele não sabia nada de nada. Eu fui um braço direito para ele lá, porque eu já tinha anos de trabalho ali dentro do setor. E ele então ficou sabendo aí que eu era músico, que ele, por enquanto, ele não sabia, né? A gente tinha trabalhado, eu só fiquei nas questões administrativas, né? Então, a gente juntou e montamos um esquema para trazer ele dentro de um projeto lá na Oficina Cultural, que chamava Fim de Tarde. Certo. Aí o Pena Branca veio e fez eu, o Tarcísio e o Pena Branca. Foi o primeiro show que a gente fez com ele. Passou um tempo, sim, o pessoal estava sentado assistindo o show, aí levanta um rapazinho lá no meio da turma, lá com um bornalzinho de crochê, tirou um pandeirinho de dentro, aí passou por trás de nós, assim, do palco, era um palquinho baixo, assim, tá um lugar bem informal, sabe? Passou por trás e falou, não rolava fazer um pandeirinho com vocês, não? A gente tava sem percussão, né? Falei, rola demais, né? Entra aí e tal, sobe aí. Aí ele subiu lá e começou a fazer um pandeirinho redondinho e tal. E esse era o Jack Will ou não? Ainda não? Não, ainda não. Era o Fabrício Penha. Ah, tá. Aí, nessa história, tinha um grupo de teatro em Uberlândia que se propôs a vender alguns shows para o Pena Branca. E ele já tinha feito um contato com o pessoal lá de Fernandópolis, já tinha um show marcado lá para Fernandópolis. Então, a gente chamou o Fabrício para ir para Fernandópolis com a gente. Foi eu, o Tarcísio, o Pena Branca e o Fabrício para Fernandópolis fazer esse show lá. E lá em Fernandópolis tinha um rapaz, o Sérgio, que é um baixista, que participou, era conhecido, participou com a gente lá. E fizemos, então, foi o primeiro show de um porte maior, né? Que esse showzinho lá na Oficina Cultural era uma coisinha bem informal lá para um público lá de 50 pessoas. Mas lá em Fernandópolis, não, já era um show bacana. Aí a gente estava no hotel, o Fabrício Penha, que era o percussionista, falou, ó, tem dois amigos que tocam muito bem, um sanfoneiro, que é o Cristiano Rodrigues, e o Marcinho Bonesso, que é um contrabaixista. Eu vou levar ele para vocês conhecerem. Então, quando a gente voltou para Uberlândia, do show, ele levou os meninos lá para a gente conhecer, a gente fez um ensaio, e ficou muito bom. Então, os próximos shows aí já marcou um show em Uberaba, outro show aqui em Uberlândia e tal, e a gente começou a fazer alguns shows. Isso era final de 2000. O Chavantin tinha falecido no final de 99. Vocês estiveram em Coromandel com esse show? Sim. Foi justamente em Coromandel que eu tive a minha primeira entrevista com Pena. Então, você já estava tocando lá com Pena? Foi o primeiro show que vocês fizeram lá, eu estava lá, eu estava até com o Ivo Mendes, né, que foi prefeito de Viá depois e tal, e eu estava com ele lá, nós estávamos passeando lá, e eu fui no show e fiz entrevista. Cristina Goulart, que é uma cantora aqui de Uberlândia, ela é de lá, a família dela é de lá, a gente estava com eles lá também. Eu lembro que a gente foi para casa deles, tal, a gente fez esse show lá em Coromandel. Esse show especificamente tem uma história engraçada, que passou uma perua com a caixa de som à tarde, divulgando o show. Aí só que a perua anunciava, hoje show com Pena Branca e Chavantinho. Meu Deus! Chavantinho já tinha falecido, né?
Mas aí a gente fez esse show lá em Coromandel, foi muito, muito bacana. Aí a banda começou a se fortalecer, começou a aparecer uns shows e tal. Aqui, o Gabriel está falando que é sensacional essa história a história do Rogério com Pena. Diz que é sensacional essa Ah, o história com Pena. Gabriel escutou essa história porque ele assistiu uma live que eu fiz também com o Jack Will. Ah, Eu fiz uma tá. live que eu contei algumas coisas aí. Com o Luiz Salgado também eu participei com ele lá. Do Luiz Mas Salgado eu aí vi. mas aí e a gente começou a fazer esses shows e o Pena tinha um empresário em São Paulo, que já tinha trabalhado com ele, Sinésio, que falou pro Pena, ó, Pena, você está começando a trabalhar de novo, se você quiser eu fecho uns shows para você aqui. Aí fechou um monte de show lá em São Paulo, Circuito Sesc. Quando você fala assim, entrou no Circuito Sesc, lá tem 200 Sesc para você fazer show. Então tem o Ah. Sesc do Carmo, Sesc Itaquera, Sesc Pinheiros, tem um monte de Sesc. Tudo bem? Peraí. Fala, garoto, e aí, você tá bom? Bom. É espontâneo Esse é demais. filho, né? É meu filho. Esse é filho, né? É a cara. Fala oi pra ele. Bom, tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. E você, Vou pedir o tudo bem? Rogério. Vou pedir o Rogério para tocar uma música do. A próxima música que ele for tocar vai ser do Pena Branca. Aí vai ser isso em homenagem. Pode ser? Pode. Então tá bom então. Um beijo para vocês dois. Um beijo, vai lá, vai com Deus. Obrigado, você também. Vai lá. É o grude do Muito pai. bom. Aí, Muito então, bom. mas ele pode Aí continuar, te cortei. O Sinésio começou a vender esses shows lá e a gente começou a participar de um monte de coisa lá em São Paulo. Tinha vezes que a gente ia para São Paulo e ficava lá 15 dias, né? Direto. Aí o pessoal da Escola de Samba Tucuruvi convidou a gente para participar do desfile da escola. A gente participou em carro alegórico, né? 1 hora na Globo, em destaque, no carro alegórico na Escola de Samba lá de São Paulo, na Tucuruvi. A gente ficou bem. Eu lembro que teve uma época que você ligava a televisão, punha num canal, tava um programa regional passando a gente. Aí você passava para outro canal, tinha um outro programa passando a gente. E você punha no lugar. Tinha um monte de lugar que a gente fez um monte de trabalho, sabe? Aí começou a fluir. Foi nessa época que você criou, que o Tarcísio Mano Velho criou a banda Mano Velho, que seria a banda Mano Velho, é isso mesmo, né? Então, essa era a banda Mano Velho. Já era a banda Mano Velho. Você participou da banda Mano Velho, então? Isso. Não, essa formação que eu te falei aqui era a banda Mano Velho. Que começou com eu e o Tarcísio, aí entrou o Fabrício, depois veio o Cris, mas o Marcinho Bonesso. Então essa banda, ela até então, isso que eu tô te contando, ela não tinha nome. Mas aí entendi. Ela não tinha nome. Mas aí veio essa necessidade de pôr um nome na banda, né? Porque a gente trabalhava só com o show do Pena Branca. E os músicos que acompanhavam o Pena Branca, né? Não tinha o nome da banda. Uhum. Aí a gente viu essa necessidade de pôr um nome na banda. E tinha um amigo nosso aqui de Uberlândia que falou, ó, o Pena Branca chama todo mundo de Mano Velho. Era um costume, um hábito, né, que eles tinham de chamar as pessoas de Mano Velho, né? Os caipiras, né, de modo exatamente, geral. Exatamente. Tinha essa expressão, esse hábito, né? E ele falou, por que vocês não colocam a banda Mano Velho? Rapaz, foi unânime, assim, todo mundo achou perfeito. Aí nós começamos a trabalhar com esse nome, Banda Mano Velho. E a gente ficou com esse nome até acho que 2004, né? Aí a gente criou uma orquestra de violas, fazer um trabalho paralelo. Mas veja bem, no nosso palco, quem tocava viola era o Pena Branca. Eu não tocava viola, tocava violão de corda de aço. Certo. O Pena Branca que era o violeiro, que ele que tocava viola. Bom, mas aí começou a divulgar os shows, né? Pena Branca com Banda Mano Velho. Né? E a gente fez um uniforme pra gente, uma camisetinha escrito Banda Mano Velho e tal. Aí tinha uns radialistas de São Paulo, que é Mano Velho e Mano Novo. Você deve ter ouvido falar. Uns radialistas lá. Mano Velho e Mano Novo. São radialistas. Só que esses caras, eles editam um CD todo ano.
Eles pegam músicas das pessoas que participam dos programas dele lá e editam um CD, que é o Mano Velho e Mano Novo. Aí ele viu a gente usando banda Mano Velho e falou pra gente que ou a gente tirava esse nome, ou ele ia abrir um processo contra a gente, que era o uso parcial de marcas. É que essa marca era dele, ele tinha essa marca Mano Velho e Mano Novo, ele já tinha essa marca já patenteada. Aí tinha um advogado amigo nosso que falou, ó, pode até ser que vocês ganhem, porque primeiramente que são categorias diferentes, eles são radialistas, vocês são banda, né? Isso. E o nome de vocês é banda Mano Velho, o dele é Mano Velho e Mano Novo, então pode até ser que vocês ganhem, mas enquanto corre o processo, vocês vão ficar impedidos de usar o nome. Isso. E se vocês perderem, vocês perdem o registro. Porque vocês vão ter que parar de usar o nome. E a gente estava num momento que a gente tinha registrado esse nome, e esse negócio de registro, eu não sei como é que é essa parte burocrática, mas existe um momento aí que você tem um prazo legal para fazer você alterar isso. Né? E a gente estava dentro desse prazo. Então, se a gente fizesse a mudança, a gente não perdia o dinheiro que já tinha investido, que na época eu não lembro quanto foi, mas não foi pouco. E a gente poderia começar logo já de cara com esse nome que a gente fosse mudar, né? Sem problema, né? Aí a gente resolveu, então, mudar o nome. Aí virou o Grupo Viola de Nós. Viola de Nós, que é um nome top também, né? Eu gostei demais desse nome, Viola de Nós. Inclusive, eu lembro de ver Viola de Nós no Inesita Barroso. A gente foi lá 8 vezes. Nossa. Ao todo, sim, com o Pena Branca, fora as vezes que a gente foi lá com a orquestra, e fora as vezes que fomos lá depois que o Pena Branca faleceu, né? Mas a Inesita, ela gostava muito da gente. E a Inesita falava assim, a Inesita achou essa história da gente não poder usar o nome Mano Velho, achou um absurdo. Isso. Aí a primeira vez que a gente foi no programa dela, a gente falou para ela, olha, Inesita, a gente teve que mudar o nome, não pode ser mais Mano Velho, e contamos uma história para ela. Ela falou assim, deixa comigo. Aí chegou na hora dela apresentar, agora eu quero chamar os Mano Velho lá de Uberlândia, Grupo Viola de Nós. Todo jeito ela falou Mano Velho, não tem jeito. Ela chamar de Mano Velho ninguém pode impedir, né? Porque todo mundo chama todo mundo de Mano Velho. Agora eu vou chamar os Mano Velho lá de Uberlândia, Grupo Viola de Nós. E assim ela fazia, toda vez que a gente ia lá, ela sempre se referia ao Grupo Mano Velho. Agora eu vou chamar os Mano Velho, conversando com a gente no palco lá, ela falava, não, porque os Mano Velho aqui de Uberlândia, não sei o quê, continuou tratando Inesita normal. Barroso, sempre foi, ela foi um ícone da música sertaneja, da música regional, ela é uma maravilha, tanto ela quanto o Rolando Boldrin, né? E no início, na época, Lima Duarte também, mas, meu Deus do céu, a Inesita Barroso, show de bola. Deixa eu só mandar um abraço para a galera aqui, antes de você terminar aqui. O Gabriel, já falei de Gabriel, o Cássio, deixa eu ver aqui mais. Eu não consigo visualizar aqui direito, porque fica parecendo só um pedacinho pequeno aqui, mas eu acho que o Cássio é um violonista aqui de Uberlândia. Então deve ser mesmo. Aqui, o Ednilson está por aqui também. A Michele é de Biá, Rogério e Michele, lá de Biá, é um marido e mulher, eles tocam e cantam juntos, maravilhosa, tem uma banda maravilhosa, cantam muito bem, estão dizendo que boa noite, diz que estão adorando aí o nosso bate-papo aqui. Beleza, então, sejam bem-vindos à nossa live aí. Bom, vamos dando sequência aqui na nossa fala, que eu estou gostando demais da conta. Vamos fazer, tem jeito de você fazer uma do Pena Branca aí? Essa que vai ser em homenagem ao Samuel, meu filhote aqui?
Deus, Capelinha. que maravilha. Eu amo essa música. Essa uma das que música, ela é de domínio público, eu não sei qual que é o termo resgatado, não sei se é esse termo, pelo Paulo Vanzolini, que é um músico, compositor, que além disso ele era biólogo, pesquisador de cobras e lagartos, e vivia parte da vida dele lá na Amazônia, enfreado na mata, lá atrás das cobras e lagartos, que ele era biólogo, né? Então ele encontrava muitos lugares, né, povoados, né, que sempre ele resgatava algumas coisas que as pessoas cantavam, né, aquelas músicas que... Então essa música foi trazida por ele, né, pelo Paulo Vanzolini. Certo. E sendo domínio público, tipo assim, se eu quiser tocar e cantar, eu posso sem ter que pagar direitos autorais, não é isso? Tranquilamente. Pode. Ok. Aí esse que fez esse resgate, que é o Paulo Vanzolini, quando o ECAD vai fazer a distribuição lá, ele ganha alguma coisinha. Porque ele trouxe ela à tona novamente. Aí tem uma história boa dessa música que, num determinado momento, assim, essa música já era muito conhecida e tal, né? O Pena Branca encontrou com ele e ele falou pro Pena Branca, falou, Pena, aquela música, eu não sei se ele achou mais um verso dela, nas viagens dele, depois ele achou mais um verso e tal, mas falou pra ele, naquela música tem um verso que ninguém nunca gravou. Como vocês foram, acho que o Pena Branca e Chamati foram os primeiros a gravar isso. Pelo menos era a versão mais popular, mais conhecida, né? Era a deles. Falou, ó, tem mais um verso. E passou esse verso pro Pena Branca, né? E a gente foi fazer um show, um dos Sescs lá em São Paulo, e o Pena Branca no camarim à tarde lá, que a gente ia passar som. Aí no camarim falou, ó, o Paulo Vanzolini falou assim que tem mais um verso, né? Nessa música, que ele não tinha passado pra gente, né, que ele não tinha passado pra mim quando nós gravamos a música. Aí ele pegou e falou o verso, né? Eu vou pegar o retratinho e colocar numa medalha com o seu vestidinho branco e um laço de cambraia, vou colocá-la em meu peito onde o coração trabalha, né? Nossa, um versinho. lindo, 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 lindo. Aí aconteceu um negócio que foi assim, ele falou esse verso, e essa hora eu tava com o violão na mão. Músico você já viu, né? Músico não sabe nem sentar se não tiver com o violão na mão, né? Exato. Aí a hora que ele terminou de fazer o verso, eu entrei com o violão. Aí os meninos estavam com a gente, tava todo mundo lá nessa hora, o Pena também estava com viola lá, e a gente continuou terminou de fazer a música e a gente cantou a música. Nossa! Né? Aí eu não lembro qual de nós foi, se eu não lembro, falou assim, então a gente podia já colocar esse verso na música hoje, já podia cantar esse verso. Mas então a gente vai fazer assim, aí a gente chegou num acordo lá, que era assim, como esse verso é novo, a gente vai contar que tem mais um verso na música, né, que foi apresentado para nós pelo Paulo Vanzolini, e que a gente vai mostrar o verso. Chega na hora do verso, todo mundo para de tocar, só o Pena Branca canta o verso sozinho. Então a gente cantou, cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. Aí chegou naquela hora, eu vou pegar um retratinho e colocar numa medalha, com seu vestidinho branco e um laço de cambraia, colocá-la em meu peito, onde o coração trabalha, ai, ai, ai. Aí essa hora entrava o grupo todo, né? A instrumentação toda e tal. Ficou muito bonito. Agora o interessante é que depois eu já vi um monte de gente que gravou essa música novamente, depois que gravaram, depois dessa época. Renato Teixeira, Sérgio Reis, um monte de gente regravou ela também, com esse verso, e a maioria deles chega nessa hora faz a capela também. Tá vendo? Vocês criaram a ideia. Aqui, me conta uma coisa. Essa ideia surgiu assim. Sobre o Pena Branca aí,
Você tem um lance legal que você fazia, que toda vez que terminava o show, você contava, você falava para o Pena que show tal, número tal, É, número tal. E com isso, vocês chegaram a fazer, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, foram 180 shows em 10 anos com o Pena, é isso mesmo? é isso mesmo. Quando a gente pensa 180 shows em 10 anos, é muito dissolvido, né? Assim, muito pouco, né? Porque você pega um Chitãozinho e Chororó, faz Ah, tá, 180 shows em 6 meses, né? Então é muito, é muito dissolvido, dá 18 shows Uhum, por ano. Mas tem uma característica, Pena Branca e Chavantin, não toca em carnaval. Esse período de uhum. carnaval, ninguém lembra que Pena Branca e Chavantin existia. Então a gente, Natal, é a mesma coisa. Então ficava dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Aí maio começava alguma coisinha, Que aí né? já Então a gente entra ficava aí. as festas de Rosário, Aí entrava essas festas, festa junina, festa de meio de ano. Então uhum. ficava maio, junho e julho. Agosto, acabou. Agosto, setembro, outubro, aí em novembro começava a aparecer umas festinhas de fim de ano. Empresa contratava muito, a gente fazia muita festa de fim de ano, né? E fazia novembro e dezembro. Final de dezembro a gente parava e acabava de novo. Então a gente trabalhava assim, era bem concentrado no meio do ano. A maioria dos shows era bem concentrado no meio do ano. E eu É, não sei como é que foi isso, mas pode falar. quando o Pena tocou em Ibiá, você ainda estava na banda, não estava? Em Ibiá, lá em Minas Gerais. E É, quem levou vocês lá, no caso, foi o Anderson Ferreira, que trabalhou na Secretaria de Cultura com vocês em Uberlândia. Ele era o secretário Anderson de é muito Cultura. amigo. Conhece o Anderson? Pois é, conheço demais. Conheço muito. A gente trabalhou Eu, que, junto na Secretaria de Cultura. eu que apresentei o show de vocês lá, como Zé da É, Rádia, só que eu estava de personagem lá. Eu aham, era um personagem lá que eu fiz a apresentação. Era eu. aham. Eu que apresentei. Eu falei, gente, eu lembrei de você quando eu vi você tocando numa das lives suas. Eu falei, gente, eu já vi, Esse conheço. gordinho Aí de depois. chapéu. E aí, de O repente, gordinho de vai chapéu que falando. ficava perto dele. Exatamente. Aham. Eu ainda apresentei um caos também, uma época lá, mas dessa vez foi o Mano Velho lá, o Tarcísio Mano Velho que foi Tá, esse. e chamava o pessoal para apresentar alguma coisa, e eu fui um dos que contei caos na época lá, né, como personagem e tal, e fiz uma brincadeira. Então, Mas agora, especificamente do lá em Pena Biá, Branca eu não, te não lembro. lembro quantas vezes. Lá não lembro Foi quantas uma. vezes que a gente foi e se depois a gente voltou lá, se eu voltei a contar esses, não lembro. Mas com Pena Branca, com certeza, tava Com, junto. exatamente, Porque o com Pena plena Branca, certeza. é, depois da morte do Chavantin, até o dia da morte dele, que ele faleceu, a gente tinha feito um show 2 dias antes, né? Então a gente trabalhava junto. Nos 2 últimos anos da vida do Pena, teve um pessoal, um escritório lá de São Paulo, que fez uma proposta para ele, que era assim, ó, que fechava alguns shows pequenos, que não tinha como levar a banda inteira e tal. E esse Uhum. escritório tinha lá 2 músicos que eram fixos do escritório. Então fechava algum show pequeno lá, circuito Sesc, mas os shows menores e tal. E fechava e o Pena Branca ia com esses 2 músicos também. Mas era muito fechado, assim, dentro da Uhum. cidade mesmo, né? Os shows maiores que a gente viajava era com a banda, no caso, Viola de Nós, né? Que já era Viola de Isso, Nós. já era viola de nós, isso. É. Mas a gente teve um trabalho paralelo que a gente viajou muito também com essa orquestra junto com o Pena Branca, que era Uhum. a Orquestra Viola do Cerrado. Essa orquestra ela ganhou 3 vezes o prêmio. Tinha uma revista de viola caipira, do Pinho, que era um editor, que era violeiro também, que ele era patrocinado pela Rosine, então ele chamava de prêmio Rosine de viola caipira. A gente ganhou 3 vezes como Olha. melhor orquestra do Brasil. Na época do Grammy, você estava com a banda com Pena, não? Tava, tava, tava. E- Isso foi 2001. Foi 2001. A gente já estava trabalhando com Pena Branca. Uhum. O Pena Branca, quando o Chavantin morreu,
eles estavam trabalhando no estúdio fazendo Semente Caipira. Isso. Que faltava colocar as vozes. Aí o Chavantin morreu. Então ficou sem as vozes. E o Pena Branca resolveu ele mesmo colocar as vozes. Primeira e segunda voz. Então todas as músicas lá é uma voz só. Quando tem alguma outra voz, é ele mesmo fazendo uma segunda voz por cima. E esse disco foi inscrito para participar do Grammy. E ele ganhou, primeiro lugar. Então foi primeiro lugar... Foi Pena Branca, segundo lugar Bruno e Marrone, terceiro lugar, não vou lembrar todos, mas eu lembro que tinha Roberto Miranda, Sérgio Reis. Eu sei que eles puseram, que o Pena Branca pôs todo mundo no bolso, né, ganhou. E a música, carro-chefe desse disco, que foi a música que teve maior assim, peso para eles ganharem esse prêmio, foi Correnteza, do Tom Jobim. Mas eu quero te falar uma particularidade aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho antes lá. Vamos lá, vamos voltar. Antes de eu trabalhar com Pena, tal, eu era um músico de barzinho, né, tal. Uhum. Não gostava de música sertaneja, nunca foi meu forte. Eu sempre tive não é uma rejeição, mas nunca foi aquela música que eu procurava escutar, que eu procurava tocar. Uhum. Nunca foi isso, né? Aí o pessoal fala assim, pô, você não gosta de música sertaneja? Eu não gosto de música sertaneja, essa música comercial. Essa música comercial eu realmente não tenho predileção por ela, não escuto. Também não faço críticas e eles para lá e eu para cá, né? Mas quando você vai ver sertanejo, por exemplo, Renato Teixeira é sertanejo? Nunca. Você não pode classificar um Renato Teixeira como sertanejo. Pô, Renato Teixeira, Almir Sater, Rolando Boldrin, você não tem jeito. Você não pode classificar esse pessoal como sertanejo. Então você tem que criar um nome novo para isso. Uma nomenclatura diferente. Uma nomenclatura diferente. Eles chamam isso de regional. Né? Música regional. Ou caipira, né? Mas caipira está muito envolvido a moda de viola também e tal. Que aí já cai lá em Tunico Tinoco, já cai naquela outra turma lá, né? Mas especificamente o Pena Branca gravou Mário de Andrade, Quando da brisa no açoite a flor da noite se aportou, fui encontrar com a maroca, meu amor, eu senti na alma um golpe duro, quando ao muro lá no escuro, teu olhar andou buscando na cara dela e não achou. Isso é Mário de Andrade. E existe uma controvérsia aí que tem a música é do Vila Lobos, o Mário de Andrade deu a letra pro Vila Lobos fez a música, Mindinha fez os arranjos. E tem outras pessoas que falam que não, que o Mário de Andrade fez a música com letra, deu pro Vila Lobos e o Vila Lobos arranjou ela para a orquestra que ele tinha na época. Então tem essa música que é Pena Branca gravou. Tem Sertão do Caicó, que o Milton Nascimento é uma baquiana do Vila Lobos, se não me engano, o terceiro movimento da baquiana de Vila Lobos, que o Milton Nascimento colocou letra num trecho, né? E fez, ó mana, deixa eu ir, ó mana, eu vou só, ó mana, deixa eu ir pro Sertão do Caicó. Isso é Vila Lobos, com letra do Milton Nascimento. Ele gravou Cio da Terra. Nossa, Cio da Terra, lindo. Milton Nascimento e Chico Buarque, de Holanda. Isso. Ele gravou Planeta Água, Guilherme Arantes. Ele gravou Lambada de Serpente, do Djavan. Ele gravou Ciúme, do Caetano Veloso. Né? Rapaz, ele gravou um monte de coisa que, se for analisar, não, peraí, o universo da música sertaneja é outro, completamente diferente. Aí, então, isso mostra um pouco ao tipo de música que eu sempre quis, sempre gostei, sempre escutei, sempre busquei aprender. Né? É mais ou menos esse tipo de coisa. Quando veio o convite para eu tocar com o Pena Branca, por conta daquele show lá, tal, que a gente montou o grupo para trabalhar com ele, muitas pessoas, pô, agora você vai
tocar música sertaneja, se a vida inteira você não gostou de música sertaneja. Falei, não, peraí, vamos classificar aqui, vamos classificar as coisas aqui, né? E embora sertanejo também tem muita coisa boa. Tem, com certeza tem. Chitãozinho e Chororó, por exemplo, eles pegam Ari Barroso e gravam um monte de coisa, né? Do Ari Barroso. Você tá doido. Uma das músicas que eu gosto mais deles lá, aquela lá, como é que chama? Agora eu não vou lembrar lá. Não, agora fugiu. Eu sei que, inclusive, o Renato Russo também fez a mesma música também, né? Cantando. Então na hora que eu lembrar, eu falo aqui. Muitos desses sertanejos fazem isso, né? De regravar com uma visão diferente, uma música de um autor que já... Bruno Marrone gravou... Momentos muito bom. Né? Mas o Bruno Marrone gravou, ótimo. Eu acho isso muito bom. Mas vamos voltar lá no Pedro. Enquanto você volta, deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal de Ibiá. O Lucas Braz tá pedindo para mandar um abraço para a galera de Ibiá, que tá todo mundo lá assistindo a gente. Valeu, um abraço para a galera de Ibiá. O Josué, que também acabou de entrar aqui. A Nilcélia Dias está em Uberlândia aí, viu? Assistindo a gente. A Nilcélia é de Ibiá, mas ela está em Uberlândia, né? Tá aí também curtindo a gente. Eu conheci um pessoal lá de Ibiá que tem um cunhado que morou lá, o João Batista, trabalhava no Banco do Brasil, João Batista e Maria Lúcia. Isso, exatamente. Aí a gente ia muito lá, né? Às vezes teve uma época que eles viajaram, a gente ficou cuidando das filhas dele lá, uns 15 dias lá, né? Ficou um tempão. A gente tinha muito contato com o Alonso. Tem um Alonso Branco. Galera. Alonso, aliás, breve, quando for para Ibiá, a gente vai trombar com essa turma lá. Mas, meu amigo, que legal. Mas vamos voltar lá no que você ia falando, se bem que nós já passamos mais de 1 hora, tá? Mas a nossa live aqui não cai, não. Se você quiser, nós vamos embora. Não, aqui eu tô a seu critério. Então... Bom, mas tem umas coisinhas assim, interessantes. Vamos voltar lá na Inesita, né? Na orquestra de violas e tal. Sim. Em 2004, a gente reuniu um pessoal aqui de Uberlândia e resolveu montar a orquestra. Essa orquestra ganhou 3 vezes o Prêmio Rosine, né, do Pinho. E a gente começou a fazer aqui também uns festivais de viola. Então teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, começou pequenininho. O primeiro a gente conseguiu uma matéria bem importante na Globo, mas era um festivalzinho pequenininho lá dentro da Oficina Cultural, só que a TV Integração daqui conseguiu colocar isso no Bom Dia Brasil, Brasil inteiro. Então fizeram uma chamada no Bom Dia Brasil desse festival de viola aqui, né? E foi muito assim, foi muito bacana, né? Teve o Zé Mulato lá em Brasília, ele escutou a chamada, Zé Mulato Cassiano. Conheço. E eles tinham um show para fazer, não sei se era em Uberaba, um dia depois. Aí eles falaram, a gente vai mais cedo, né? O Zé Mulato conversando lá com o irmão dele, vamos mais cedo que a gente pega esse festival lá, vamos ver o que é esse negócio desse festival. Então a gente tava fazendo aquele festivalzinho informal, com aquela meia dúzia de violeiro que a gente conhecia aqui em Uberlândia e tal, de repente chega o Zé Mulato Cassiano. E aí? Subiram no palco, deram um show de 1h30. Nossa, que maravilha! Olha na faixa, né? Ninguém contratou, ninguém fez nada. Eles vieram por conta deles. Nossa. E ficaram sabendo do festival, ficaram sabendo que a gente era o grupo que trabalhava com Pena Branca, subiram no palco e tocou 1h30 lá. Meu Deus do céu. E tudo contribuindo para a coisa crescer. Tudo Maravilha. Contribuindo. Aí, em 2004, a gente mudou de espaço, a gente foi para o Sesc daqui de Uberlândia, que tem um ginásio maior, tal, a gente conseguiu fazer um evento bem maior. E essa orquestra foi lançada nesse dia, lá em 2004. Aí veio a Inesita, veio o Renato Teixeira, né, participar disso. Foi muito bom, né?
A Inesita o Pena Branca chamava ela de madrinha, porque quem lançou o Pena Branca e Chavantinho no mercado foi a Inesita Barroso. Exato. Eles cantavam na orquestra de Guarulhos. Eles tinham uma orquestra de viola de Guarulhos. O Pena Branca e Chavantinho ficava lá no cantinho, lá de vez em quando eles cantavam, faziam vocalzinho, era quase que um backing. Cantavam nessa orquestra. A Inesita falou, não, vocês não vão ficar cantando nessa orquestrinha, não, vocês vão... E colocou os dois para trabalhar. Tinha um sanfoneiro. Que visão que a Inesita tinha, né? Porque ela pega os dois lá fazendo back e põe isso para frente. Tinha um sanfoneiro junto que chamava Trio Pena Branca. Era Chavante, Chavantinho e Penagi, que era o nome do sanfoneiro. Aí o Penagi saiu e tinha um índio lá em São Paulo, um cara que fazia música regional lá também, que se vestia de índio, que era o Índio Chavante. Que foi a mesma coisa do Viola de Nós, da banda Mano Velho. O Índio Chavante falou que eles não podiam usar esse nome, não, que Chavante já era deles. Que era Chavante e Chavantinho. Aí eles tiraram o nome Chavante, pegou o nome Pena Branca, que na realidade era do trio, porque o Penagi tinha saído, ficou só os dois. Então pegou o nome do trio Pena Branca, tirou o Pena Branca do trio e pôs Pena Branca e Chavantinho. E ficou daí que surgiu, maravilhoso. Ficou Pena Branca e Chavantinho. Surgiu daí também. Rapaz, eu não sabia essa história, eu não sabia. Mas não vou alongar muito não, porque igual você falou, a hora fica por sua conta. Mas tem umas coisinhas que eu gosto de sempre comentar nessas lives e tal, que o Pena Branca era a pessoa mais simples que eu conheci no universo, foi o Pena Branca. Um dia a gente estava na casa dele, o Pena Branca pegou uma camisa branca, foi lá no tanque e foi lavar a camisa. Aí o besta aqui, né, foi lá conversar com o Pena. Pena, você lavando roupa, Pena, por que você não contrata uma pessoa para trabalhar aqui, que você não está empregado, que não sabe pôr uma pessoa para trabalhar aqui, lavar suas roupas, fazer essas coisas, você não precisa ficar lavando roupa, não. Mano, ele falou para mim, mano, se a pessoa não tiver a dignidade de lavar a própria roupa, a pessoa tem que ter a dignidade de poder lavar a sua própria roupa. Ninguém tem que lavar a roupa de ninguém, não. Isso aí é uma coisa que se a pessoa não fizer isso para ela mesma, os valores se perdem aí. Você vê o tipo da... Mas nunca... Se mas nunca cortou ele. Tá fazendo comida? Não, faz comida para fazer. Ele que fazia comida lá na casa dele. Ele fazia comida lá na casa dele. A mulher dele trabalhava de governanta numa casa. A mulher dele era governanda numa casa de uma família quatrocentona lá de São Paulo. E o Pena Branca fazia o almoço. Quando a gente ia para lá, para casa dele, o Pena Branca fazia o almoço. A gente acordava de manhã cedo, o café estava na mesa. Ele já tinha ido na padaria, buscou pão, buscou um presunto, um queijo, fez o café, estava na mesa. Ele ia lá e batia no quarto e chamava a gente para tomar o café. Então, por falar em quarto, eu fiquei sabendo que você tinha um quartinho lá na casa do Pena, né? Que era o seu quarto. Tinha. Me conta essa história da sua com o Pena. Lá tinha um quartinho lá que era um escritório desativado. Lá tinha uma mesinha, mas tinha uma cama lá, né? Então, ele falava assim, mano, ó, quando você vier, você já passa reto e já deixa sua mala lá no quartinho. Porque aí outros músicos, né, às vezes ia um monte de gente, né, aí ele juntava um monte de colchão, punha na sala lá pro pessoal dormir, né, mas ele falava, não, ó, o quartinho é seu. Lá é seu. Você já passa reto, já deixa sua malinha lá no quartinho, que esse quartinho é seu. Muito legal. O Pena Branca, já depois de uns anos que a gente trabalhava junto, eles eram de Uberlândia, né? Eu estava sentado, eu e a dona Dolores, que era a mãe dele, conversando, numa conversa informal na cozinha e tal, e a dona Dolores contando um monte de coisa que eles viveram aqui em Uberlândia, quando eles moravam aqui e tal. E num determinado momento ela vira e fala assim, não, mas porque a dona Letícia, o seu Cirilo, alguma coisa, falou alguma coisa assim. Aí ela terminou de contar, eu falei, dona Dolores, o que a senhora está falando aí do seu Cirilo e dona Letícia? Quem que são o seu Cirilo e a dona Letícia? Ah, eu trabalhei lá na casa da dona Letícia, tinha uma loirinha lá, que era a filha mais velha deles, que eu ajudava a cuidar, né?
Era tipo uma página, né? E ela Hum. trabalhava, fazia serviço doméstico lá na casa dessa Letícia. Essa Letícia era minha avó, a loirinha é minha mãe. Olha, gente. Cuidou da sua mãe teve lá. Aí, como é que Viu como é que o mundo é pequeno demais, né? O mundo é muito pequeno. Roda, é? roda, você acabou chegando ali no Pena É, e a hora teve. que a hora que ela contou isso, a gente se emocionou. Meu Deus do céu, que Ela, maravilha. eu trabalhava lá na casa da dona Letícia, do seu Cirilo, tinha uma menininha, uma loirinha, que era a filhinha mais velha dele lá, eu trabalhava lá, ajudava a cuidar dos meninos e tal. E era sua mãe, Aí então. a loirinha era minha mãe, dona Letícia minha avó, meu avô, dona Letícia e seu Cirilo. Meu Deus, que É mole. maravilha. Olha, que mundo Aí pequeno. o Pena já tinha um carinho muito grande comigo, que a gente sempre deu muito certo. Aham. E eram umas coisas, umas peculiaridades assim. Por exemplo, a gente chegava num restaurante depois do show, tal, para jantar. Sempre eu sentava do lado dele. Eu era a conversa dele, ele era a minha conversa ali no meio daquele pessoal que estava sentado, né? A gente, mano, a gente já pediu uma cachaçinha ali para nós, porque a gente gostava de tomar uma dosinha antes da janta, né? Era E só é uma bom, e é dosinha, bom. Mas é bom, mas é bom. Abra o aí o apetite. Pena falava, ó, já pedi nossa dosinha ali. Ele tinha umas coisas assim comigo, sabe? A gente tinha um carinho todo especial um com o outro. Ele chegava lá na casa dele, aí a gente jantava tal, e ia dormir. Eu ia lá pro meu quartinho. Aí ele disse que meu quartinho já estava arrumadinho lá, já tinha colocado o travesseiro, a coberta lá, tal, já tava, né? Eu chegava lá, tal, deitava, fechava a porta, aí passava uma meia hora, aí toc, 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 batia na porta, ele abria, punha a cara para dentro assim, e falava, mano, como é que tá aí? Tá quentinho aí? Quer mais uma cobertinha? O travesseiro tá Olha, macio? Quer que eu pego mais um travesseiro pra você? Não, Pena, obrigado. Tá tudo certo. No outro dia de olha, manhã cedinho, toque, toque, toque. Mano, vem tomar café. Eu já fui ali na padaria, já comprei o jornal, o pão. nossa, As que coisas estão na cuidado. mesa. É, rapaz. É quando a gente volta lá no Pequeno Príncipe da Vida que fala, tu te tornas responsável por aquilo que cativas, né? E olha para você ver o quanto ele cativou, o quanto ele cuidou, o quanto É, ele estava o tempo todo com você. Como é que pode, né, gente? Que maravilha. E isso a tudo, gente com certeza. tive duas emoções muito grandes com ele. Hum, Que a gente tinha terminado de fazer um show que tinha dado tudo muito certo. Era banda Mano Velho na época, era só o Fabrício, o Cristiano, o Marcinho, o Tarcísio, eu e o Pena. E a gente estava numa van, indo embora para casa dele à noite, né, nessa van. Ele virou para mim e falou assim: mano, a minha mãe, ela era muito mística, sabe? A dona hum. Dolores. Minha mãe me falou uma coisa que, depois desse show de hoje, eu acho que é verdade. Que eu ia ter uma banda que ia ser a banda que ia dar certo para mim. Nossa. Aí depois, um outro momento, a gente estava perto de Belo Horizonte, Contagem. A gente estava em Contagem. Tinha feito shows lá tal, e estava esperando alguém buscar para a gente ir embora. E eu ia primeiro com o Pena, a gente ia primeiro, ia pegar um voo, que ia sair mais cedo, parece. Eu e o Pena sozinho. Aí o Pena virou e falou assim: Ei, mano, imagina nós dois fazendo um show, só nós dois, violão e voz. Eu com a Hum, minha viola, você com seu violão, só nós dois. Ia ser bonito demais, né? Mas ainda vai acontecer. Não aconteceu, mas eu sei que ele teve essa vontade, né? pois é, olha para você ver que lindo, que lindo. E como que isso iria ser uma coisa muito linda mesmo, com certeza. É. Nossa, E maravilhoso. E o, olha o cuidado, a vontade de estar com você no palco, é, o e quanto que você o representava violão, para ele. o violão que era do Chavantinho, Ah, o Chavantinho comprou um violão, eles foram no Texas, uma vez nos Estados Unidos, e compraram lá na Jackson. Um violão top lá, um violão muito bom, um aham. Charvel da Jackson, corda de aço.
E quando eu comecei a tocar com Pena, o Pena falou para mim, Rogério, esse violão aqui era o violão do Chavantinha, o violão de corda de aço, é o violão que você vai tocar, né? Então, isso foi depois de um tempo. Primeiro eu tocava no violão meu, eu já toquei até cavaquinho, né, no show com Pena. Aí tinha um violão de 12 cordas, que às vezes eu tocava com esse violão de 12. E depois de um certo tempo, acho que ele já tinha pego confiança comigo, tal, né? Aí ele falou assim, ó, você fica, esse violão aqui é o violão que você vai usar, né? E era o violão que você pegava as capas de disco, tava tudo lá, né? O Chavantin lá. Nossa. Você pegava e assistia os programas do Chavantin, do Pedro Branco Chavantin, no Som Brasil, eu tava o Chavantin com o violão, né? Aí eu fiquei 8 anos com esse violão na mão. Esse violão ficava comigo, eu trazia ele para casa. Né? Depois de 8 anos não tinha um risco, um cocôzinho de mosquito a mais. E ele tinha feito um acordo com o pessoal lá de São Paulo, esse que eu falei, que os empresários lá que tinham 2 músicos no escritório lá, que pegavam os shows pequenos e tal. E num dia que o Pena Branca veio, falei, Pena, você vai fazer... Gabriel tá falando que essa do violão ele não sabia. Aí ele falou assim, eu falei, Pena, esse violão que tá ficando comigo aqui, você leva ele, porque você vai fazer show lá em São Paulo com o pessoal lá do escritório e você vai precisar desse violão. Não, mano, esse violão é pra ficar com você, eu não quero que mais ninguém ponha a mão nesse violão. Esse violão é pra ficar com você. E não levou o violão. Aí a gente foi fazer um outro show em Goiânia, em Goiás, em Catalão. O Pena Branca veio, e veio com 2 cases, né? A viola e um outro case novo, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, mano, aqui, ó, me entregou, falou assim, abre aí pra você ver o que é isso aí. Aí eu abri, era um violão Gibson de corda de aço, maravilhoso, lindo, top, um violão. Ele falou, ó, esse aqui, mas assim, ainda ficava aquém do da Charvel, né? Com certeza. Falou, ó, esse aqui, ó, eu comprei para não ter que usar aquele que tá com você, porque aquele que é para ficar com você. Olha, gente. E foi embora e ele faleceu. Oh. E o violão então ficou com você? Tá comigo. Esse violão é uma relíquia. Maravilha. E você pretende, o próprio pessoal de Uberlândia, já existe um museu aí da dupla Pena Branca Chavantin, alguma coisa relacionada a eles? Não, o Tarcísio tinha intenção de fazer, ele até recolheu algumas coisas, né, para ter isso, mas não conseguiu botar em prática, não. Tudo é muito difícil, né? Você tem que ter o lugar, você tem que ter tudo, né? Não, com certeza. Talvez seria até possível fazer um espaço dentro, aqui em Uberlândia tem um museu de ofícios, aqui. Talvez um espaço dentro desse museu que tivesse um espaço lá com alguma coisa deles. Ou talvez no Museu da História da Universidade, que na Universidade de Uberlândia também tem o setor de História lá, um prédio, que é o primeiro prédio da universidade, que eles tombaram o prédio e o setor de História funciona nesse prédio. Lá tem também um local lá tipo um museu também. Então tem umas coisas... Talvez poderia até pensar em fazer dessa forma, né? Num lugar que tivesse de outras pessoas junto, porque bancar mesmo um espaço é complicado. É muito complicado, é caro, complicado. Mas vale a pena, né? Porque é uma história, né? E aí eu fico vendo esse cuidado seu com ele, dele com você, e que maravilha, o quanto que isso gerou para nós, enquanto público, quanto que gerou coisa boa para a gente poder assistir esse trabalho de vocês, e tudo dentro desse cuidado aí, né, que a gente fica vendo essas outras bandas aí, direto tem briga, tem aquele negócio, e vocês não, foi ali uma irmandade trabalhando ali, e eu acho que realmente mereceria um espaço Pena Branca Chavantin aí em Uberlândia, com certeza, para a gente estar visitando, para a gente estar vendo, para a gente estar relembrando, né, e a gente vai conversando, a gente vai lembrando, né, dos fatos, que se a gente fosse ficar conversando aqui, contar tudo... Não, e outra, vai emocionando também, porque a gente vai ficando emocionado também, fica arrepia aqui o tempo todo, rapaz. Aqui, deixa eu te falar uma coisa.
Eu Só uma lembrei da historinha música. curtinha aqui que eu achei Não, interessante. eu vou deixar você Pode falar. contar por tranquilo. É só porque eu lembrei de uma coisa. A música que eu falei que Renato Russo gravou e que o Chitãozinho de Chororó também gravou é Gente Humilde. Aham. Lembra? É, Gente, Gente Humilde é do. Dizem que é do Chico Buarque, né? Mas tem uma hum, história que é a seguinte: essa música é do Garoto, que era um compositor violonista. Essa aham, música ficou engavetada há muitos anos como uma música instrumental do Garoto. Ele era uhum. um grande violonista, era uma peça para violão. E o Vinícius de Moraes colocou letra nessa música e chamou o Chico Buarque lá no apartamento dele para ver a música, né? E cantou a música para ele lá, mostrou para ele a música e falou: Ó, essa música aqui é do Garoto, eu pus essa letra. Aí o Chico Buarque falou: Não, mas essa hora aqui você podia colocar assim, ó, na varanda, flores tristes e baldias, crianças na calçada, não sei o quê, e deu um palpite lá que o Vinícius achou genial, né? Aquele palpite lá do Chico Buarque e colocou na música. Então deu coautoria para o Chico Buarque também na letra. Meu Deus. E o Chico Buarque foi o primeiro a gravar. Show de bola. Primeiro Ficou disco. linda, ficou linda. Ou ficou, eu acho assim, eu gosto demais dela com o próprio Chitão de Chororó, com o Renato Russo ficou maravilhoso. Não sei se você chegou a ouvir com o Renato Russo. Lindo, lindo, lindo na voz do Renato Russo. Nossa, Muita gente gravou, né? muita gente, mas assim, com o Renato Russo, eu acho assim que ficou espetacular. Bom, mas voltando à sua história, que era a história que você ia contar aí agora. Pequenininho assim, o Pena Branca ganhou o Grammy, né? Isso. Aí ia ter uma recepção lá em Miami, no dia 11 de setembro de 2001, o dia que teve o desastre das Torres Gêmeas. Ah, é. Ah. Né? Então cancelaram a apresentação lá. De qualquer forma, o Pena Branca não ia, que ele não tinha grana também para bancar, sair daqui do Brasil para ir lá receber um prêmio lá. Aí, né, o Chitãozinho de Choró foi, mas eles não ganharam, não. Mas aí eles resolveram mandar aquele troféuzinho, né, que é um megafone, como é que chama aquilo? Aquele Gramofone. instrumento, Gramofone. gramofone, isso. Resolveram mandar para cá e a gente fez 2 shows, um no Sesc Pinheiros, com a Inesita Barroso. A Inesita fez a entrega para o Pena Branca. Foi Nossa. uma entrega oficial, né, para o Pena Branca. E a gente fez no London, aqui em Uberlândia, outro show. Teve a participação de vários artistas daqui de Uberlândia, que a gente também fez essa entrega para ele aqui, desse troféu. Mas o interessante que eu queria contar é o seguinte: eu sabia que esse disco estava participando e não imaginava que Pena Branca fosse ganhar. Né? Ah. Tarcísio me liga aqui em casa. Mano, adivinha quem ganhou o Grammy? Aí eu já entendi, né, que tinha sido o Pena Branca que tinha ganhado o Grammy. Peguei, tirei o telefone do ouvido, se minha esposa estava sentada do lado, assim, ela estava até aqui pertinho de mim. Ela estava do lado, assim, eu falei assim: bem, Pena Branca ganhou o Grammy, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Aí ela falou assim: mas é maravilhoso, por que você acha que é ruim? Eu falei: porque os urubus vão vir tudo voar em cima da carniça. Nossa, com certeza. Rapaz, todo mundo que abandonou o Pena Branca quando o Chavantin morreu, veio tudo atrás do Pena Branca, para fazer trabalho com ele, para cantar com ele, que não sei o que, não sei o que. Veio tudo. Mas, fora esses que queriam pegar também um pedacinho do mérito dele, né? A gente fez muitos shows com o Chico Lobo, lá de Belo Horizonte, fez shows com o Renato Teixeira. O Renato Teixeira gravou um disco com Pena Branca e Chavantin ao vivo em Tatuí. E Lembro. Esse disco era recorde de vendas da Quarup, eu não sei se ainda hoje, mas Ele era enquanto a até gente um estava CD duplo, trabalhando... né? Ele era até um CD duplo, não é isso? Não era um Não, CD... duplo. Não era duplo. Chamava Pena Branca e Chavantinho, Renato Teixeira e Pena Branca e Chavantinho, Renato Teixeira e Pena Branca tocava. ao vivo em Tatuí. E Toquei muito na rádio. quando esse disco fez 10 anos, a gente resolveu fazer uma turnê
comemorativa, né? Aí o Renato Teixeira, eu não participei dessa conversa, mas fiquei sabendo nos bastidores, não sei como que foi, se foi assim mesmo, se não foi. Renato Teixeira veio conversar com o Pena, né? Porque o Pena tinha dado essa sugestão e tal. Aí o Pena falou assim, só que a banda vai comigo, minha banda, onde eu for, a banda vai junto. Então, em vez de fazer com os músicos do Renato Teixeira, que já, né, que era mais conhecido, morava em São Paulo, não. O Pena Branca falou, quer me contratar, quer fazer show comigo, para todos. Quer fazer show comigo, tudo bem, a gente faz, né? Mas a minha banda vai junto. Que foi minha banda que me tirou lá do fundo do buraco, ela que me trouxe de volta. Né? Então, ela vai comigo. Aí a gente fez com o Renato Teixeira 1 ano de show, comemorando esse disco ao vivo em Tatuí. Aí a gente ficou até muito amigo nessa época. Né? Ele foi fazer o primeiro show do filho dele no Sesc Pinheiros, aí a gente foi, né, para assistir. Aí eu lembro que ele me pegou pelo braço assim e falou, mano, vamos ali comigo, que o melhor lugar para assistir show nesse teatro, que só eu que conheço. Aí me chamou para ir com ele. Rapaz, ele foi entrando dentro de um labirinto, dentro daquele teatro, foi subindo umas escadinhas, não sei o que, chegou lá nas cordas, lá na coxilha, lá em cima, onde é que fica as cordas, onde é que fica os refletores lá, assim, a gente ficou quase pendurado lá. Foi aqui é o melhor lugar de assistir show aqui. A gente sentou lá numa beiradinha lá, fomos assistir o show, o primeiro show do filho dele, do Chico Teixeira. Nossa, lá do alto. Na realidade era a abertura do show que a gente ia fazer depois, que era Pena Branca, Chavantinho, Renato Teixeira, canta ao vivo em Tatuí. Olha aqui, ó, tem recado para você aqui, ó. Tem recado para você aqui, quer ver? Estão dizendo aqui, ó, o Gabriel tá aqui, ó. Lança um livro, Rogério. Essas histórias não podem cair no esquecimento. Aí, ó, tá vendo? Pô, não seria possível começar a juntar, catalogar essas histórias, começar a anotar para isso aí virar um livro, não? O que você acha? Cara, tem um monte de livro que fala do Pena Branca e tem muita coisa errada. A hora que a gente vai ler, tem muita coisa errada, muita coisa que eu sei que está errado porque eu conversei com o Pena, eu era lá de dentro da casa dele, a gente, né? Então, por exemplo, corrigindo as histórias do Pena, o nome do livro, corrigindo as histórias do Pena. Eles falam que o Pena é de... Como é que chama bem a cidade lá que eles falam que o Pena é? Lá de São Paulo. Agora me fugiu, mas o pai do Pena Branca, ele foi para uma cidade, eles eram agricultores aqui e tal, mas assim, trabalhava para os outros, né? Eles moravam no Cruzeiro. O pai do Pena Branca pegou um serviço para fazer, agora me fugiu, rapaz, da cidade. Não. Mas me fugiu. Ele pegou um serviço para fazer nessa cidade. E eles foram, todo mundo. A Dona Dolores foi junto. Tuberaba? Não, não é Tuberaba, não. Itapajipe? Não. Não, Itapajipe é Minas. Bom, mas eles foram para essa cidade e a Dona Dolores grávida. Aí o Pena Branca nasceu lá. Igarapava. Lembra? Igarapava. Aí o Pena Branca nasceu em Igarapava. Realmente, ele nasceu lá. Nasceu lá em Igarapava. Aí o pai dele terminou o serviço e eles vieram embora. Então o Pena Branca nasceu em Igarapava por um trabalho que o pai tinha pego lá. Não tem história nenhuma com Igarapava. Foi lá, nasceu lá, 2 semanas depois terminou o serviço que ele tinha que fazer lá, veio embora para Uberlândia e registrou o nome dele aqui no cartório, lá no Cruzeiro dos Peixoto. Que tinha então, na realidade, nasceu em Igarapava. Cartório de Uberlândia, né? É Igarapava. Então, o Pena Branca nunca falou que nasceu em Igarapava. Ele falava que era uberlandense, né? Ele sempre falava, ó, eu sou de Uberlândia, eu sou uberlandense lá do Cruzeiro. Né? Isso para ele bastava, né? Mas no documento dele, na identidade dele, tá Igarapava. Legal demais, olha aqui, olha.
E muita gente sabia disso e sempre falava o Pena Branca é de Igarapava, né? Então a gente ia conversar, a pessoa ia entrevistar ele, ó, Pena Branca, você é de Igarapava, né? Aí o Aí Pena ele Branca, contava. não, eu sou nascido lá, mas eu só nasci lá. Parece que ele nunca foi em Igarapava, mesmo depois de velho, ele nunca foi em Igarapava, eu acho, não tenho certeza. Acho que nem para show. Muito legal. Mas olha que interessante, Uberlândia, que é uma cidade que eles eram daqui, um cara que é conhecido nacionalmente, tal, não tem nada aqui dentro de Uberlândia para falar assim, uma praça com Pena Branca Chavantin. Pois Tem é, eu ia te um bosque, perguntar isso, se tinha tem praça, se um tinha bosque, rua com nome. tem um bosque lá no Cruzeiro. Tem um bosque Hum. lá, uma área cercada lá, que é um bosque Pena Branca Chavantin. Mas não tem um nome de rua, não tem nada. Lá em Garapava tem uma praça com uma estátua do Pena Branca Chavantin. Os dois fizeram uma estátua Olha do Pena Branca isso, Chavantin lá na praça. que E o maravilha. Pena Olha, Branca sempre falava, o Pena Branca se sentiu muito lisonjeado com isso, né? O pessoal da cidade, pelo fato dele ter nascido lá, abraçou aquela questão, né, dele ter nascido lá. que maravilha. Cara, muito, 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 muito show, cara. Nossa, que história, que coisa mais linda. Né? Rapaz, eu lembro, eu sei que passou, já vai dar quase 2 horas de live, mas vamos lá. Deixa eu te fazer só uma última pergunta aqui, ó. Você tocou no Sesc Interlagos, né, que era apresentado pelo Vandinho Dorotilto, né, que também era músico e tal. Isso. Como é que foi seu trabalho lá no Sesc? Você já tocava com Pena ou você tocava sozinho? Porque a live era para falar do Rogério, nós estamos falando do Pena Branca, mas era para falar do Rogério. Mas vamos lá. Ele era aquele que faz a propaganda do Brastemp. Isso, Dorotildo, Né? Vandi Dorotildo. Vandi. Então, a gente foi convidado para fazer esse show lá, né? A Inesita foi com a gente fazer. E tinha mais duas pessoas lá que fizeram também. Um foi o Paulo Freire, violeiro. Uhum. Nesse mesmo dia, o Paulo Freire. E um violonista, que agora eu não vou lembrar o nome, que tocou com o Ferracuti, que é aquele acordeonista famoso. Então foram 3 momentos, né? E o nosso momento lá foi Pena Branca e Inesita Barroso com o grupo Viola de Nós. Esse show lá no Sesc era aquele tablado que ficava em cima de um lago. Isso. Eu assisti Que tinha muito pela TV Cultura. que tinha no cenário lá uns panos coloridos, esticados umas lonas, Isso. né? Esse show foi o último show naquele espaço. Depois eles transferiram para o Sesc Pompeia. Então a partir dali foi feito no Sesc Pompeia os próximos. Uhum. E aí foi acabando, parece que foi acabando o show, né? Depois que ele passou para o Sesc Pompeia, tiveram poucas edições, não foi isso? Acho que passou para a noite, que era domingo à É, tarde, né? Aí passou para a noite, depois eu ele lembro de passar foi lá no minguando. Sesc. Eu lembro de passar no Sesc lá, o Pena Branca, Os Incríveis, lembra dos Incríveis? Os Incríveis. Lembro. Pois é, Os Incríveis, eu vi lá, eu vi Capital Inicial, Titãs, vários passando ali, né? Então Pena Branca teve lá também no Sesc Interlagos. Bom, Uhum. para a gente fechar então a nossa live, eu para te agradecer muito mesmo, muito obrigado mesmo por ter participado aqui comigo, por ter me dado a honra de ter sua presença aqui, por ter falado aí sobre esse ícone da música Eu que popular agradeço. brasileira e por ter realmente me dado a honra de ter sua presença aqui, esse grande músico, esse cara que eu Obrigado. admiro e que eu pude ver tocar ao vivo e estou vendo direto agora nas lives, que bom, e o pessoal todo está Toda convidado segunda. toda segunda às 20 horas te seguir e acompanhar suas lives, que são músicas maravilhosas. Eu queria que você fechasse com uma música aí da sua escolha, para a gente fechar aqui a nossa live de hoje. Vamos continuar com o Pena Branca então, aqui, ó. O Pena Branca, uma das músicas conhecidas dele, que fez o nome dele, fez a carreira dele, é o Cuitelinho, que eu já toquei aqui. Tem o Cio da Terra, que é talvez a mais conhecida, né, que eles gravaram até hoje.
Aliás, o Cio da Terra foi uma pegadinha. Cio da Terra foi uma pegadinha que o Rolando Boldrin, né, fez com eles, de colocar Milton Nascimento do lado deles na hora de cantar lá. Me parece que foi espetacular. Então eu vou contar a história, então. Pode contar, então? Por favor, conte essa história. Vamos lá. Pena Branca Chavantin não era ninguém. Eles eram duas pessoas que moravam em São Paulo que gostavam de tocar. Oi, travou. Ai, não faz comigo. Olha, parece que a nossa live deu uma travadinha. Espera só um minutinho, Rogério. Ai, não faz comigo não. Na hora dele... Tá travando um pouquinho. Agora melhorou, pronto, pode falar. Voltou. E até 1980 eles não tinham assim, uma projeção. Aí eles participaram de um festival da Globo. E eles ganharam em terceiro lugar com uma música que chamava Que Terreiro é Esse? Pegaram em terceiro lugar. E uma das coisas do prêmio lá que eles receberam foi a gravação de um compacto simples, que era uma musiquinha de um lado, outra do outro. Aquele disquinho de 10 polegadas. Né? Uhum. E eles precisavam de uma música para colocar do outro lado, que uma música era o Que Terreiro é Esse, que era a música que eles ganharam no festival, e precisavam de uma outra música. E o Chavantin sempre foi muito ligado com o pessoal lá de Belo Horizonte, o pessoal do Clube da Esquina, sempre foi muito ligado a ele, sempre escutou muito, e parece que já existia até assim, alguma relação, alguns contatos com eles lá. Tá? E o Chavantin conhecia o Cio da Terra. O Milton Nascimento já tinha gravado já. E eles resolveram gravar o Cio da Terra, então pediram para o Milton Nascimento autorizar, o Milton Nascimento e o Chico, né, autorizar para gravar o Cio da Terra. Então eles gravaram o Cio da Terra. O Milton Nascimento pediu a gravação antes de lançar o disquinho, porque ele queria escutar, né, o que vai sair disso aí. Ele ficou tão maravilhado que ele não só permitiu que eles colocassem no disco, quando ele convidou o Pena Branca Chavantin para regravar o Cio da Terra com ele no disco dele. Então existe um disco do Milton Nascimento com participação do Pena Branca Chavantin. E tinha um programa que chamava Chique Caetano, não sei se você lembra, na Globo. Passava fim de semana à tarde, acho que era, não sei se era um sábado ou um domingo. Era um programa que chamava Chique Caetano. Quem apresentava era o Chico Buarque e o Caetano Veloso. E num dia eles chamaram lá o Milton Nascimento, e o Milton Nascimento levou o Pena Branca Chavantin. Foi no mesmo dia que eu acho que Mercedes Sosa estava nesse dia também, parece. E o Pena Branca e o Chavantin cantaram o Cio da Terra, versão Milton Nascimento. E aquilo foi maravilhoso. Aí um repórter que estava entrevistando algumas pessoas da plateia, o Chico Buarque estava sentado lá, né, que ele tinha afastado para eles cantarem, né? Aí o repórter veio e perguntou para o Chico, falou assim, Chico, o que você achou dessa versão, né, do Cio da Terra? Ele rindo assim, né, falou assim, agora eu não vou poder cantar essa música mais nunca, essa música agora é deles. Porque fazer isso que eles fizeram com a música, eu não vou dar conta mais de fazer, não vou poder fazer mais, essa música é deles. Mas, né, falou desse jeito, com um sorriso no rosto tampado, porque tinha gostado demais. E depois, a gente trabalhando com Pena, a gente ia gravar um disquinho ao vivo aqui em Uberlândia, no Palco de Arte aqui, e queria gravar o Cio da Terra. Né? Então vamos pedir autorização para o Chico, para o Milton, para gravar. Ah, não, mas a gente vai gravar igual, repetir. Não, vamos fazer um arranjinho e tal. Aí eu sentei com o violão e comecei a mexer e tal, fiz uma introdução nova para o Cio da Terra, e a gente mandou para o Chico, para o Milton Nascimento ligou depois para o Pena, falando que achou lindo, maravilhoso, gostou muito, liberando para gravar e tal, e a gente regravou. Só que esse disco não se encontra nas lojas, porque foi um disco independente, a gente fez com dinheiro próprio. Quem tem, quem não tem, virou disco de colecionador. Fica sem, porque virou disco de colecionador, quem tem. A gente não vai fazer mais, né? Então, quem tem. Mas a introdução que eu fiz era mais ou menos isso.
Mas se tinha um acordeon, um contrabaixo, percussão, era um arranjo bem bacana. Rapaz, que boniteza, que boniteza, que lindeza. Muito Mas show, ficou bem muito show, bacana. muito show. Que isso? Requintado. Ficou Muito bacana. bom. Bom, Rogério, obrigado. Obrigado pela sua paciência também de me aturar aqui. Que é isso, rapaz. Muito Cara, bom. que maravilha poder falar contigo, poder voltar a esses tempos aí todos aí, né, e falar da nossa boa música regional, da nossa boa música popular brasileira. Eu tinha um irmão que hoje ele é falecido, que ele falava para mim que eu tinha que ser pastor, que eu não começo a falar e não paro. Ai, quem sabe ainda. Ainda dá tempo, faça teologia, faz faculdade de teologia. Quando eu começo a falar, eu não paro de falar, não. Mas uma hora ainda vai dar. Uma hora a gente ainda vai conversar de choro, de viola. Eu deixei a violinha do lado aqui, para fazer alguma coisinha. Pois é, eu ia te perguntar, porque eu ia te perguntar, olha, aqui na pergunta, o que eu estava aqui para te perguntar aqui, ó, sobre o Chorando Sem Dó, que é um grupo de choro que você participou, não é isso? Acho que foi o primeiro grupo de choro que você participou, Chorando Sem Dó, é isso mesmo, não? Então, Chorando Sem Dó. E aí não foi o primeiro, foi um dos. Foi um dos, né? Foi um dos. Então, Chorando Sem Dó, às vezes eu ainda me apresento aqui em Uberlândia fazendo alguma coisa de choro com esse nome. Aí eu tô nos 7 cordas e o Jack Will. Jack Will, que é o cara que toca jazz, toca de tudo aí, e choro também, né? É. Aliás, Jack Will é o cara que fez renascer quando o jazz ele tá aí. Disponível. Quando o Jack tá disponível, ele toca comigo no Tá assim? no Chorando Sem Dó, é. Uma vez eu liguei pro Jack, mandei mensagem no WhatsApp: Jack, você tá fazendo o quê? Vou ter um lugar pra gente tocar tal. Aí ele mandou uma foto com o Coliseu atrás, assim, ó. Nossa, onde ele tava, meu Deus. Ô, mano, eu tô viajando. Aí depois, um outro dia, Jack, ó, a gente vai tocar em tal lugar e tal, o que você vai fazer nesse dia e tal? Ele mandou com a Torre Eiffel atrás. Cara, eu tô aqui em Paris. Como é que faz com vocês? Aí um dia a gente foi para Trancoso, para Arraial da Ajuda, né? E fomos lá em Trancoso, né? E tinha um cara lá com uma lanchinha lá que era trintão, né? R$30. E a gente dava um passeio de lancha, né? Aí eu tava lá em alto mar, engraçado que lá no meio do mar a gente pegava o sinal de internet, né? Aí chegou um sinalzinho pra mim, né? Era o Jack. Ô, mano, o que você tá fazendo? Eu falei, não, eu tô aqui em Trancoso, tirei a foto aí em alto mar no lancha. Pagou com a mesma moeda. Devolvi pra ele. Bom demais. Aqui, ó. Paguei 30 na lanchinha lá. Eu tô aqui, ó, em alto mar aqui na lanchinha. Bom demais a conta. Rapaz,
Olha, então fica aí meu agradecimento mesmo. Muito obrigado. Prosa com Modesto está muito feliz de ter te recebido aqui. E assim, Eu que cara, agradeço muito. se puder mais vezes, é só me contactar, a gente entra aí, conversa, faz uma próxima live para a gente falar do choro, tocar uns choros, né? Ó, a Marval da Pinga que me atrapalha. Bom demais. Lembrei da Inesita. Mas é isso A aí. Inesita que afinava o violão dela para tocar essa música. É? Você pegava o violão. Quantas vezes que eu peguei o violão dela, afinei e deixei lá afinadinho para ela quando ela fosse tocar. A hora que ela ia tocar, ela pegava o violão e mexia tudo na afinação, porque ela que afinava, ela desafinava ele para tocar essa música, como se fosse um violão de bêbado. Aí ela chegava e desafinava umas cordas. Olha pra você ver, gente. Fora de série. Oh, mas é isso aí. Rapaz, então, cara, não sei. O que eu quero dizer é o seguinte: essa live vai estar salva aqui no meu IGTV. Quando quiserem voltar para ver, tá aí. E a gente fica aí o compromisso de a gente fazer novas lives. Assim que você puder e que você quiser, me dá um toque. Nós vamos estar aqui de novo fazer mais live aqui para essa galera aí. Beleza? Combinado. Então, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe e que essa sua caminhada seja próspera e longa dentro da música popular brasileira, dentro da música regional. Cara, eu que agradeço. Você desculpa aí a falação, mas é porque a gente começa a falar, tá, vai indo, o tempo vai passando, a gente nem vê. Passou de 2 horas, né? Passou de 2 horas. A gente tem que entender que nós que somos locutores, né, no meu caso, a gente tem que entender o seguinte, que quando a gente é locutor, quando não tem nada para falar, e a gente fala muito. Né? Que se tivesse alguma coisa para falar, falava menos. Mas tá valendo. Fica com Deus. Aquele abraço e fica com o convite para você assistir a próxima live minha, que vai ser quarta-feira, às 20 horas, aqui com o William Hudson e também, agora me fugiu o nome do rapaz aqui, ó. É o William Hudson e também o Maicon César, né, uma galera que está fazendo um trabalho legal lá em Biá. Deus abençoe, fique com Deus. Você morou em Biá, mas hoje você não mora em Biá, não? Não, eu morava em Biá, eu estou em Ipatinga hoje, eu estou em Ipatinga, continuo em Minas Gerais, mas Ipatinga. Né? É um lugar também aqui que o pessoal gosta mesmo de fazer uns shows aqui. Acabando essa pandemia, quem sabe eles começam por aqui, a gente está dando um jeito de correr atrás de trazer vocês aqui. Prazerão. Valeu, felicidades. Meu Deus, muito bom, muito bom, muito bom. Fica com Deus, um abraço para todo mundo.